Pitaco é meu. Pitaco é meu. Teu pitaco aí no futebol. Uma corretada de leve vale a pena. Está no ar mais um episódio do Pitaco é Meu. Estamos fazendo uma série sobre os estaduais 2020. Hoje é a vez do Campeonato Gaúcho, uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro e também do futebol mundial e periferia, né, Délio? Mundial e periferia. Tá certo. Bom, vamos às apresentações. Eu sou o Mauro Jacome. Eu sou Délio Mendes. E a gente vai tocar o Pitaco é Meu hoje falando do Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho que começou lá em 1919. O Campeonato Gaúcho ele teve uma paralisação nos anos de 23 e 24 por conta da Revolução Federalista. Aquela briga que teve entre chimangos e maragatos, que você estudou lá no seu primário, acho que você nem lembra mais, né, Délio? E que eu achava que não serviria para nada na minha vida, ó. Acabei de... Tá vendo? Já sabe. Tá Chimangos vendo? E maragatos foram responsáveis por paralisar o Campeonato Gaúcho em 1923 e também em 1924. Os dois maiores protagonistas do futebol gaúcho, Grêmio e Internacional, o Grêmio foi fundado em 1903 e o Internacional foi fundado em 1909. Odélio, olha só que interessante. Como é polarizado o futebol gaúcho. A gente sempre ouviu falar disso, né? A gente sempre visualizou isso, mas quando você chega nos números é impressionante. O Internacional, ele tem 45 títulos do Campeonato Gaúcho. O Grêmio tem 38. O Inter tem 7 a mais. Os demais têm 16 títulos, para você ter uma ideia. 45 Inter, 38 Grêmio, somando todos os outros, nós só temos aí 16 títulos que não ficaram com a dupla Grenal. Outro detalhe, dos anos 30 para cá, só por 4 oportunidades o campeão não foi nem Inter, nem Grêmio. O Renner foi campeão em 1954, o Juventude em 98, o Caxias em 2000 e o Novo Hamburgo em 2017. Ou seja, dos anos 30, eu estou falando 1930, daqui a pouco a gente está chegando a 100 anos. Nós estamos aí no ano de 1920, né? Daqui a 10 anos completa... 2020. Né? 2020, melhor dizendo. E desde os anos 1930, a gente só teve 4 campeões que não foram Internacional, Grêmio, a dupla Grenal. Isso explica um pouco a rivalidade que o Brasil, polarização, exato. Que a maior parte do Brasil considera que é a maior do Brasil, né? Inter Exato. E Grêmio. É verdade. Inter e Grêmio sempre me dá assim uma certa sensação de Boca e River, sabe? É verdade, lembra muito mesmo. Me dá uma... E é curioso porque a gente já fez alguns episódios de outros estaduais e sempre na história do estadual a gente vê algum clube... que até, a maioria das vezes os clubes nem existem mais, que foram campeões lá no início, né, da competição. E no Sul não, né? No Sul é Inter e Grêmio desde sempre. Tem assim, às vezes tem um Atlético de Madrid aí pelos campeonatos estaduais, né? Tirando o Rio e São Paulo, que já tem 4 forças, mas os outros que são polarizados, mas você tem assim um time, ganhou 11 títulos. A gente estava vendo o Paulista, né? O Paulista tem o paulistano com 11 títulos. Exato. No Mineiro também a gente tem alguns outros clubes, alguns até que não existem mais. No Carioca também a gente tinha alguns clubes que hoje já quase não aparecem mais na primeira divisão. E o Gaúcho não, né? O Gaúcho desde o início da sua história, Grêmio e Inter tomando conta aí dos troféus. E um outro detalhe, Mauro, que eu percebi aqui, o Campeonato Gaúcho, o estadual gaúcho, entre os estaduais de mais destaque, foi um dos últimos, né, a iniciar. 1919, o Paulista, Mineiro, Carioca, tudo do começo dos anos 1900, né? 905, 904, por aí. O Gaúcho... O Paulista começou em 1902, o Carioca em 1906. Exato. O Gaúcho demorou um pouquinho. Demorou um pouco.
E a gente percebe também, um outro dado interessante que a gente percebe essa polarização é com relação aos campeões consecutivos. O Internacional, ele é octacampeão, ele foi campeão de 69 a 76, então ele conquistou aí 8 títulos consecutivos, dominando praticamente os anos 70, e isso também se reflete lá no Campeonato Brasileiro, que o Inter vai ter um tricampeonato lá. Como heptacampeões, aí já o Grêmio também tem uma, que ele conquistou, ele foi em 68, em 68 ele conquistou o heptacampeonato. Você vê, o Grêmio veio de um heptacampeonato e o Inter depois um octacampeonato, na sequência, né? Exatamente, é interessante. Outro detalhe que a gente tem, com outros recordes, com relação a goleadas, né? O Internacional, a maior goleada do Internacional num campeonato gaúcho foi em 1976, ou seja, não faz muito tempo não, sobre o Ferro Carril. Não vamos confundir, não é o Ferro Carril argentino não, é o Ferro Carril que tinha lá no futebol gaúcho. E a do Grêmio, em 1933, melhor dizendo, o Grêmio meteu 12-2 no Universal. Com relação a recordes de gols num único campeonato, a gente tem o Baltazar, lembra o artilheiro de Deus? Lembro sim. Chegou a jogar no Flamengo depois, né? Ele foi revelado, o Baltazar foi revelado no Atlético Goianiense. E o Baltazar, depois ele foi pro Grêmio, se eu não me engano, foi inclusive campeão brasileiro com um gol dele lá em São Paulo, lá no Morumbi, se eu não me engano, eu não tenho certeza, acho que foi no Morumbi, em cima do São Paulo, o Grêmio foi campeão brasileiro com um gol do Baltazar, pegou uma bola do lado de fora da área, meteu lá no ângulo, mas só que em 1980, que foi o ano em que o Baltazar fez 28 gols, também teve o Marcos Vinícius, do Guarani de Venâncio Aires, que dividiu com ele a artilharia com 28 gols. Agora eu estava observando, Délio, com relação à artilharia, é muito diversificado. Apesar da polarização dos números do futebol gaúcho, em títulos, entre Grêmio e Internacional, isso não acontece muito na artilharia não. Olhando a lista de artilheiros desde o início do Campeonato Gaúcho, lá em 1919, há muito time do interior, muitos mesmo, com artilheiros no campeonato. Até você pode ver, por exemplo, o último artilheiro, né, que teve da dupla Grenal foi o Brenner em 2017, antes tinha sido o Forlan, o uruguaio Diego Forlan, em 2013. Então, aliás, em 2014 tivemos o Hernan Barcos, mas tivemos artilheiro do Passo Fundo, São José de Porto Alegre, São Luís, Caxias, só de 2010 para cá, mas se você vai lá para trás também foi muito assim. Outro recorde de público, temos o Beira-Rio e tínhamos o Olímpico, hoje substituído pela Arena Grêmio, e os recordes de público nós tivemos o Beira-Rio, que era maior do que o Olímpico, com 85.072 torcedores para acompanhar o campeonato, um Grenal do Campeonato Gaúcho de 1971, terminou empatado em 1-1. E o recorde de público do Olímpico é de 72.893 torcedores, um Grenal de 1981, 10 anos depois, que também terminou empatado em 1-1. Era muita gente, imagina o Beira-Rio com 85 mil e o Olímpico com 73 mil quase. Muito bacana. Públicos que hoje a gente não vai conseguir mais encontrar no futebol brasileiro, né? Infelizmente, todos os estádios que tinham capacidade maior assim tiveram reformas e questão de segurança. Limitação. Todos bem abaixo disso aí, né? Uma pena, porque jogos grandes eu acho que a gente ainda teria condição de colocar públicos assim perto da casa dos 80 mil. O Grêmio ainda conseguiu na sua nova arena aquele setor atrás do gol, né, que é um setor que não tem cadeiras. Ele conseguiu autorização para retirar as cadeiras, colocou umas barras de proteção, né, nos degraus da arquibancada para não ter acidente. E acaba ganhando mais espaço, né? A capacidade aumenta um pouco e também mantém uma característica que é muito comum lá no sul de assistir o jogo em pé, né? Exato, e inclusive o do Grêmio me chama muita atenção, tem sempre um torcedor que fica atrás do gol nessa parte, um torcedor que ele vai com aquela roupa típica do gaúcho, aquele chapéu,
Ele tem barba, ele é bem magro, alto, e ele fica sempre sentado no alambrado ali na frente, já quase chegando no campo. Ele está sempre ali, todo jogo do Grêmio, na Arena Grêmio, esse torcedor, para mim já é um torcedor símbolo do Grêmio, ele fica ali postado atrás, exatamente nesse setor que não tem cadeiras. Eu acho isso muito legal, essa recuperação disso. O Maracanã estava até com ideia, o Flamengo, se eu não me engano, estava com a ideia de fazer algo semelhante no Maracanã, né? E eu acho isso legal. Pois é, Mauro, o Flamengo teve essa ideia também, né? Mas parece que o custo é muito alto para fazer essa retirada e o Maracanã ainda vive uma indecisão, né, em relação a quem vai gerir o estádio por mais tempo e tal. Mas é assim, é uma opção até para baratear um setor do estádio, né? Consegue cobrar um valor um pouco mais abaixo e recupera um pouco aí daquela aura da geral, né? O antigo Beira-Rio tinha uma área, né? Se não me engano, chamava Coreia. Ah, não. Isso aí era a área da geral ali do Beira-Rio, se eu não me engano, chamava Coreia, e era onde o ingresso era mais barato, a famosa geral, né? Só que lá ela tinha, e é exatamente, eu estou pesquisando aqui na internet e tinha vindo esse nome, é realmente saudosa Coreia, era a antiga geral do Internacional, aquela parte que ficava mais embaixo, que tinha até um muro, uma mureta, lembra um pouco Serra Dourada também, que tem esse pedaço, era ali que é onde tinha esse espaço que era chamado o espaço mais democrático. Eu selecionei, Délio, 2 ídolos, um do Grêmio e um do Internacional. 2 jogadores que fizeram muito nome. Inicialmente, a gente teve, foi antes, né, o Paulo Roberto Falcão, nos anos 70, ele jogou pelo Internacional. Eu não sei se o torcedor do Internacional considera o Falcão como o maior ídolo. Para mim, assim, o Falcão foi um dos jogadores mais espetaculares que eu já vi jogar nos anos 70, né? E ele conquistou 3 brasileiros, jogou no Internacional de 73 a 80. Com isso, ele conquistou 3 brasileiros e 5 gaúchos nesse período. Inclusive, ele estava naquela época do octacampeonato do Grêmio, né? Aliás, do Internacional, desculpa. E um outro detalhe que chama mais atenção também é que ele foi campeão gaúcho como técnico do Internacional. O Falcão jogou lá pelos seus 400 jogos, marcou em torno de 70 e alguma coisa de gols pelo Internacional. E pelo lado do Grêmio, a gente teve o Renato Portaluppi, né, que hoje ainda está no Grêmio, agora como técnico também. Então eu vejo assim 2 trajetórias semelhantes, 2 grandes ídolos. O Falcão participou de campanhas do tricampeonato, dos 3 campeonatos brasileiros conquistados pelo Internacional nos anos 70, e o Renato, além de ganhar 2 gaúchos como jogador, 2 gaúchos, ele conquistou uma Libertadores e marcou 2 gols na final do Mundial contra o Hamburgo, com 2 gols do Renato Gaúcho. E ele também foi campeão como técnico. Ele já conquistou 2 gaúchos para o Grêmio, além de Libertadores. Então, mas como campeonato gaúcho, ele como técnico também conquistou 2 campeonatos. Ele não jogou tanto quanto o Falcão jogou pelo Internacional, né? Mas ele marcou mais gols. Afinal de contas, também o Renato era um atacante, né? O Falcão era um armador. E é uma coincidência que os 2 foram muito bons jogadores, né? Craques dentro de campo. Depois voltam como técnicos, né? Depois de pendurarem as chuteiras. Só que a coincidência para por aí, porque o Renato Gaúcho, um técnico de Portaluppi agora, é o Renato Portaluppi. Eu tenho uma dificuldade para falar esse nome. Eu sempre falo Portulap. Ele volta como técnico e emplaca uma sequência, né, de temporadas e títulos, um trabalho muito bom, diferente do Falcão, né? O Falcão teve uma passagem, acredito eu, que até ele não deve ter ficado muito satisfeito, talvez, não sei se um arrependimento, mas talvez não tenha sido uma boa ideia ter voltado como técnico, até porque a saída dele, quando foi técnico do Internacional, não foi muito bacana, né? Ele ficou um pouco chateado como a dispensa aconteceu. Tem essa coincidência, né, dos 2 terem jogado e treinado os times onde foram ídolos. Mas o Falcão chegou a ser técnico da seleção brasileira, né? Antes de qualquer coisa, na verdade, né? Exato. O Renato vem pleiteando uma vaga, vem cantando uma vaga há muito tempo.
mas ainda não chegou a vez dele como técnico. Muita gente até já especula, né? Ou seja, faz uma certa pressãozinha para que o Renato substituísse o Tite. E aí a gente continuaria com os técnicos gaúchos comandando a seleção brasileira, né? Impressionante a sequência, né? Se a gente for pensar desde o Filipão, a gente teve o Filipão, Mano Menezes, Dunga. Tite, Dunga. É impressionante. Com relação ao que a gente tinha que falar com um pouco de números, recordes, história, tá aí. Vamos entrar então em 2020? Vamos entrar, vamos chamar os nossos pitaqueiros aí que Os nossos pitaqueiros, temos aí participações de torcedores do Grêmio. Ei, Mauro, e também do Internacional. Antes disso, vamos só dar uma passada rapidinho pelo regulamento do campeonato desse ano. Vamos lá. Ano. Quer falar aí o regulamento? Pode ser. A gente fez um levantamento aqui rapidinho, deu uma resumida para não ficar muito chato, né? Porque regulamento é uma coisa que não... Só para ter conhecimento como é que vão funcionar as coisas por lá. Todos os estaduais, a CBF podia impor a todos os estaduais o mesmo regulamento, não? Regulamento padrão, né? Até porque a maioria dos campeonatos tem a mesma quantidade de participantes. De equipes. Tá? Mas... O Brasil é um país diverso, o pessoal gosta de fazer bagunça para todo lado, né? Então cada um arruma um regulamento pior do que o outro. Tá certo. Tirando o Paranaense, hein? Paranaense bem simples esse ano, muito bacana. Vamos lá então, no Gaúcho desse ano são 12 equipes que vão disputar, elas estão divididas em 2 grupos, de 6 times, é claro, e são 2 turnos lá. Independentes, né? O que acontece num turno não influencia no outro. No primeiro turno, os times se enfrentam dentro dos próprios grupos e no segundo turno, as equipes de um grupo jogam com as equipes do outro grupo. Os 2 melhores de cada grupo passam para a semifinal de cada turno, aí a gente tem semifinal e final, e aí decide o campeão de cada turno. Lembrando que tanto a semifinal quanto a final de turno são disputadas em uma partida só. Então, quem tiver a melhor campanha, manda dentro de casa, não tem jogo de volta. Se tiver empate, vai para os pênaltis. E na final do campeonato, pega os 2 campeões de cada turno, e aí sim são 2 jogos, ida e volta. O saldo de gols aí vai prevalecer, né? Quem conseguir mais saldo de gols na final acaba como campeão. E tem aquele detalhe, que se a mesma equipe ganhar os 2 turnos, ela já é campeã, não tem final nem nada. Não tem letrinha miúda, não? Aparentemente não. Eu não consegui identificar letrinha miúda, não. Vou dar uma explicada para o ouvinte que a letrinha miúda é o que acontece no Campeonato Carioca. Que se um time vencer... O mesmo time vencer os 2 turnos, ele é declarado campeão desde que não haja um outro time que tenha somado mais pontos no geral. Aí há a necessidade de uma final com esse time que somou mais pontos no geral. No Gaúcho, aparentemente, não tem essa letrinha miúda, né? Aparentemente é só isso mesmo. Se o cara for campeão dos 2 turnos, é campeão e pronto. Tá certo. A primeira rodada a gente tem aí o Juventude enfrentando o Internacional na próxima quinta-feira e o Grêmio enfrentando o Caxias na próxima quarta-feira. Ou seja, com relação aos grupos, você tinha falado, o Internacional está no grupo A ao lado de Juventude, Novo Hamburgo, Pelotas, São Luís e Ipiranga, e o Grêmio está no grupo B ao lado de Aimoré, Brasil de Pelotas, Caxias Esportivo, Grêmio e o São José. O Zequinha, famoso Zequinha. Então, os 2 times, né, a dupla Grenal enfrentando a dupla Caju. Exatamente. Curiosidade, né? Abrindo aí o Campeonato Gaúcho. Na verdade, tem jogo na terça-feira, né? Que abre o Campeonato Gaúcho mesmo, é na terça-feira. E aí, a partir de quarta-feira, os 2 grandes da capital já entrando em campo. Pois é, o Aimoré enfrentando o Brasil de Pelotas. Que diga-se de passagem, o Brasil de Pelotas é o primeiro campeão gaúcho. Foi o campeão de 1919. Olha aí. Foi o Brasil de Pelotas, Grêmio Brasil. Agora sim, Mauro, agora a gente pode chamar os pitaqueiros para a gente falar do Grenal. Vamos em frente. Vamos à nossa sempre pertinente observação. Ao falar dos times, a gente fala em ordem alfabética. Então, principalmente num estado como
o Rio Grande do Sul, com essa polaridade toda que existe, o Grêmio vai ser falado primeiro do que o Internacional, porque o G é antes do I, perfeito? Então a gente começa pelo Grêmio e depois a gente fala do Internacional. Tá bom assim, Délio? Tá ótimo assim, vamos nessa. Até a pé nós iremos, o famosíssimo hino do Grêmio, que ficou muito famoso a nível nacional, Délio, depois que o Grêmio foi campeão da Libertadores. Eu me lembro muito, me chama muita atenção, quando o Hugo de Leon levantava a taça da Libertadores e o sangue escorria, né, daquela batalha do Grêmio quando ele foi campeão da Libertadores, e me chama muita atenção. E esse hino tocava exaustivamente na televisão, nos rádios. Então tá aí. Vamos ouvir o primeiro. Tem algum comentário para fazer? Não, vamos ouvir o pitaqueiro aí, o primeiro. Quem é o primeiro que a gente vai ouvir? O primeiro a gente vai ouvir o Guilherme Zitelli, torcedor do Grêmio. A gente ouve, e depois tem o Marcos Lermen, também torcedor do Grêmio. Vamos ouvir os dois na sequência? Vamos, a gente ouve os dois na sequência e depois a gente dá o nosso pitaco. Olá, amigos, o pitaco é meu. Meu nome é Guilherme, sou torcedor do Grêmio. O planejamento do Grêmio para o campeonato estadual visa basicamente, como nos últimos anos, uma preparação do time para o início da Libertadores. Esse ano mudou um pouco a rota desse planejamento, porque o campeonato mudou a fórmula. São 2 turnos, com 5 jogos em cada turno, semifinal e final. Então corre-se o risco de acabar o time perdendo uma oportunidade de chegar numa final num turno só. Então não está confirmado ainda, né? Vamos ver a partir da próxima quarta-feira, dia 22, e se o Renato vai colocar o time já titular, né, no início, né? Eu ainda acredito que na primeira rodada o time de transição vai jogar, mas é um assunto a se ver na quarta-feira. O clube pensa no campeonato, obviamente querendo ganhar, né? Porque o único adversário hoje é o Internacional. E no Rio Grande do Sul tem um lema, né? Se tu ganha o campeonato, ok. Se comemora por um dia, depois acaba. Se perde, pode acontecer até uma crise. Então, o campeonato está no calendário, tem que se jogar, né? E o Grêmio está formando um time forte, já tiveram várias dispensas, jogadores que não renderam, muitas demissões também, preparador físico, preparador de goleiros, na área médica, na parte de fisioterapia, fisiologia, nutricionista. Está sendo feita uma mudança muito grande na gestão. E o presidente Romildo aposta muito nisso, né? Nessa quebra um pouco de paradigmas aí do clube, para começar algo novo. Foram contratados, já confirmados, o goleiro Vanderlei, o lateral Vitor Ferraz, o lateral Orejuela, o Caio Henrique está praticamente contratado. Fala-se muito ainda no Rafael Carioca, outro volante. Temos ainda mais um volante, um meio e um centroavante a contratar. Então, basicamente, o início do campeonato é para entrosar o time, né, com os novos jogadores. Um abraço. Olá, Mauro e Délio. Aqui é Marcos, torcedor do Grêmio. Vou falar o que espero do time para o Campeonato Gaúcho de 2020. A renovação do elenco está em andamento. Já saíram Léo Moura, Rafael Galhardo, Rômulo, Luan, Felipe Viseu, Juninho Capixaba e Michel. Já chegaram o lateral direito Vitor Ferraz e o volante Lucas Silva. O Grêmio segue negociando. Tem aí na lista Vanderlei, Caio Henrique, Pedro, entre outros que às vezes a gente não sabe. E além das contratações, serão lançados jogadores formados na base, como já é praxe no tricolor. Para o início do campeonato, o planejamento do Grêmio previa a utilização do time de transição.
enquanto preparava o grupo principal para a Libertadores. Entretanto, a fórmula do Gauchão de 2020, com 2 chaves de 6 clubes, faz com que cada turno tenha apenas 5 jogos, ou seja, será tiro curto. Assim, um eventual fracasso do time de transição poderia tornar inviável uma recuperação no campeonato. Por esse motivo, e também por limitação na quantidade de jogadores inscritos, o planejamento foi alterado, e o time principal deve jogar desde o início. Só o Renato que pode escalar o time do Grêmio. Mas eu gostaria de ver a seguinte foto: Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, Kahneman, Caio Henrique, Lucas Silva e Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre e Everton, e na frente Luciano. O Grêmio é o atual bicampeão e vem forte para o Gauchão 2020. Com essa escalação, eu apostaria no título novamente. Tá, e ouvimos os 2 torcedores do Grêmio. Só um pequeno detalhe, Délio, eles falaram que em cada turno o time jogaria 5 vezes. Não, no primeiro turno joga 5 vezes porque enfrenta os adversários do próprio grupo. Mas no segundo turno, como você enfrenta do outro grupo, aí já são 6 jogos. Exatamente, tem esse detalhe aí, né? Só eu pontuei... Mas é tiro curto de qualquer jeito, né? De toda forma é tiro curto, até porque é só ida, né? Não tem ida e volta nos turnos. E eu anotei alguns pontos aqui, Mauro. Os 2 gremistas, tanto o Guilherme quanto o Marcos, os 2 falam na estratégia que o Grêmio vem utilizando, né, há algum tempo no estadual, que é usar um time que eles chamam de transição, que é meio que uma preparação, dar uma garimpada. Quem da base pode acompanhar o time no restante da temporada, né? E ir preparando o time titular para a disputa da Libertadores, que é o torneio principal que começa no primeiro semestre. Só que, pelo fato do regulamento esse ano ter sido alterado, são 2 turnos, então pode ser que o Grêmio não use essa estratégia esse ano. Mas, além disso, eu também notei aqui um certo contentamento dos 2 torcedores com o elenco do Grêmio, né? O Grêmio, eu considero que o Grêmio foi muito bem até agora no mercado. Ele estava meio parado no mercado, mas nas últimas 2 semanas ele começou a anunciar alguns bons jogadores, ao meu ver. Orejuela é um bom lateral direito. Goleiro, que eu achei que foi um problema da temporada passada do Grêmio. Trouxe o goleiro Vanderlei, que estava no banco do Santos, mas que é um bom goleiro. Tá aí detalhes para anunciar o lateral esquerdo que jogou a temporada passada no Fluminense. Vai conseguindo, em alguns locais que se mostraram fracos no ano passado, conseguindo repor, colocar peças mais jovens, com mais valor. Eu vejo com bons olhos essa montagem de elenco do Grêmio aí. O Renato esse ano não vai poder reclamar que o time A ou B gasta 200 milhões em contratação, eu queria um time assim também. O Grêmio está gastando, está contratando bem. O Renato não vai poder usar mais essa muleta, né, Mauro? Exato. Então, assim, só dando uma repassada com relação aí, pegando por base o time que o Marcos Lermen escalou, você tem o Vanderlei substituindo o Paulo Vitor. Na lateral direita o Grêmio revezava com o Léo Moura, revezava também com o Leonardo, mas tem o Vitor Ferraz, o Orejuela e o próprio Leonardo que ainda se mantém lá. A dupla de zaga deve ser a mesma, Jeromel e Kahneman. Às vezes o David Braz jogando, né, Délio? O David Braz entra muito nesse time. É um tipo de reserva que não causa danos, né, Mauro? Se por acaso o titular machucar, ele entra e cumpre bem. Na lateral esquerda nós temos o Bruno Cortez, que se chegar o Caio Henrique, os 2 vão disputar a posição, e o Grêmio provavelmente até com essa ideia de escalar times no campeonato estadual, times alternativos de transição, como eles dizem. Aí nós temos Lucas Silva e Matheus Henrique, e ainda tem o Michel, ainda tem o Maicon, que jogam ali na parte de meio de campo mais defensiva, tem o Jean-Pierre, o Alisson. Nós temos também, que entraram muito em 2019, o Tassiano, o Patrick e o Darlan,
Foram 3 jogadores que participaram muito desse meio de campo. E na frente nós temos ali Luciano e Everton, que deve ser o time titular. E ainda tem o André e o PP que entrou muito bem na parte final do Campeonato Brasileiro de 2019. PP É um time forte, hein? É um time forte. Tem um detalhe aí, você citou o Michel no meio campo, ele saiu, né? Ele foi pro Fortaleza, foi emprestado pro Fortaleza, mas é um elenco forte, é um time bom, e eu gostaria muito que o Grêmio mudasse a postura, aí já saindo um pouco do estadual, né? Que o Grêmio mudasse a postura em relação ao Campeonato Brasileiro. Os últimos anos o Grêmio meio que larga o Campeonato Brasileiro de lado. Queria muito ver esse time do Grêmio disputando os pontos corridos com um pouquinho mais de empolgação, né, de vontade de ser campeão. Inclusive em 2019 o Grêmio deu mais atenção à Libertadores, o Grêmio chegou até a semifinal. Confere? Confere. Na Libertadores, né? Ele perdeu, ele foi eliminado pelo Flamengo, mas aí depois ele começou a correr atrás do Campeonato Brasileiro, até para conseguir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, e conseguiu. O Grêmio fez um ótimo final de ano, um ótimo Campeonato Brasileiro nas rodadas, nas últimas 10 rodadas por ali, e conseguiu. Quer dizer, ou seja, se o Grêmio, como você está falando, tivesse desde o começo dado uma atenção maior ao Campeonato Brasileiro, ele estaria ali com Palmeiras, Flamengo, Santos, naquela parte mais de cima ali. É muito provável que ele conseguisse manter ali a disputa, né? Se inserir na disputa ali do Campeonato Brasileiro, mas já é uma característica que o Grêmio adota com o Renato Gaúcho desde a chegada do Renato Gaúcho, né? O Grêmio prioriza as competições de mata-mata, Copa do Brasil e Libertadores, sempre consegue avançar nessas duas competições, pelo menos até a semifinal. O ano passado foi isso que aconteceu nas duas, mas meio que larga de lado o Campeonato Brasileiro. Eu acho que com o elenco que o Grêmio está montando, não cabe mais essa postura. Dá para encarar todos os campeonatos de forma mais séria e fazer um papel melhor no Campeonato Brasileiro. Mas em relação ao estadual, ao meu ver, é o grande favorito, Mauro. A partir do momento que ele colocar o time titular em campo, né, o considerado titular, eu acho que é o time com um trabalho mais próximo do ideal, que já vem de um bom tempo com o mesmo técnico. Então eu acho que é o favorito para o Campeonato Gaúcho. Bom, vamos fechar o Grêmio? Vamos fechar o Grêmio, vamos passar aí para o rival, o lado vermelho de Porto Alegre. O hino do Internacional abrindo os nossos pitacos sobre o Esporte Clube Internacional, o famoso Colorado. Nós temos a participação de 2 torcedores do Internacional. Vamos ouvi-los também na sequência, né, Deli? E depois a gente começa a pitacar em cima do que os nossos convidados manda ver tiver para apresentar. Solta os 2 aí. Olá, Mauro Jacome, Délio Mendes e amigos do Pitaco é Meu. Sou Mansur, torcedor do Inter, fui convidado para dar o pitaco sobre o Campeonato Gaúcho 2020, que aliás a grande aposta do Internacional em 2020 não é nenhuma grande contratação de jogadores, sim do técnico argentino Eduardo Cudê, que se destacou dirigindo o Racing. O treinador é a grande esperança mesmo do torcedor no ano de 2020 para conquistar títulos, né? Já que no ano passado o Internacional bateu na trave. O Inter estreia dia 23 contra o Juventude, todo mundo curioso para ver a equipe do Inter. Estreia em Caxias do Sul. Os olhos, na verdade, vão estar lá na estreia da pré-Libertadores, e uma semana depois, já que o Internacional precisa passar aí por 2 fases, 4 jogos, para então ingressar na fase de grupos. Claro que isso vai acontecer, né? E aí nós teremos já 2 grenais pela Libertadores da América. Tudo isso em meio ao Campeonato Gaúcho, tá? Por isso que Inter e Grêmio com certeza vão alternar entre titulares e reservas, tá? No Campeonato Gaúcho as equipes estão divididas em 2 chaves, A e B, 6 times em cada, Inter e Grêmio cabeça de chaves.
Vamos classificar as duas melhores por turno, que aí vão se enfrentar em jogos únicos em semifinal e final. O campeão de cada turno se classifica para a grande final. Se um time vencer 2 turnos, que é o que o Internacional vai conseguir, né, vai já ser declarado campeão estadual sem necessidade de uma final, né. É tiro curto o campeonato, são 5 jogos por turno, então tu não pode vacilar. O que eu acho que vai acontecer é que Grêmio e Inter vão acabar ficando em primeiro, em segundo, e vão acabar se enfrentando aí já numa semifinal ou final de Campeonato Gaúcho. Teremos um monte de grenais aí pelo Campeonato Gaúcho e pela Libertadores. Agora, sendo rápido aí, a aposta minha não poderia ser diferente. O pitaco é Inter campeão gaúcho 2020, 46º título, 8 a mais que o rival. Agora, se não der, não tem nenhum problema. O Internacional até fechou aí com a fornecedora Adidas, aquela das 3 listras, né? Aliás, falando em 3, o que é isso? É sinal, né? Cheirinho não dá pra ser, mas é sinal de tricampeão da Libertadores 2020, viu, Maurão? Um abraço e saudações coloradas. Olá, meu nome é Carlos Winkler, sou torcedor do Esporte Clube Internacional, Clube do Povo. É um prazer estar participando do podcast O Pitaco é Meu, dos grandes queridos amigos Mauro Jacome e Délio Mendes. Bom, o que eu tenho de expectativa para o meu Colorado, né? A gente está classificado para a pré-Libertadores, foi confirmado o adversário chileno, que vai ser a Laú, Universidade Católica, e a chegada do nosso técnico aí, o Eduardo Cudê, que veio para tentar trazer um futebol mais com a cara do Inter, né? Internacional que vinha sempre jogando na retranca aí desde que o Odair Helman tinha assumido. Agora a gente vai tentar fazer um futebol mais com a cara do Colorado. Então vai começar o estadual, né? O nosso querido gauchão, que a gente chama de o charmoso, o ruralito. Um campeonato que o que importa mesmo é a gente ganhar do nosso querido adversário, o co-irmão, o porto-alegrense, o Grêmio. Então o elenco do Inter, devido à reestruturação financeira, não tem grandes nomes, né? Teve a chegada do Marcos Guilherme, Damian Musto, volante, indicação do Eduardo Cudê. Teve o aporte também do Rodney, que veio do Flamengo. Mas vamos tentar contar mais aí com a base, né? Que o time está indo bem na Copinha, na Copa São Paulo. Então vamos ver se a gente consegue revelar algum novo jogador, né? Então, falando um pouco dos adversários, no gauchão, os adversários clássicos, né? Como eu comentei, importante é ganhar do Grêmio. E o mais relevante aí é tentar formar um time, ganhar uma dinâmica de jogo, usando o estadual, para a gente entrar com força máxima na pré-Libertadores. Um abraço aí. Fui. Mansur e Winkler, torcedores do Internacional do Colorado, falaram sobre a expectativa deles quanto ao Internacional no Campeonato Gaúcho. Délio, os dois bateram muito numa questão. 1, Cudê. 2, preparação para pré-Libertadores, que o Internacional vai ter essa missão de disputar a pré-Libertadores, e isso acho que faz até aumentar um pouco o favoritismo do Grêmio, né? Que o Grêmio já está lá na frente na fase de grupos, e o Internacional com certeza vai direcionar toda a sua força para pré-Libertadores, óbvio, e como até o Mansur falou, a estreia do Internacional na pré-Libertadores já é logo nas primeiras rodadas do Gauchão. Isso é um agravante, né? Eu concordo com você, é mais um fator que dá um pouco mais de favoritismo ao Grêmio, porque ele vai ter uma folga um pouco maior, né, para trabalhar, para preparar o seu time. O Inter não, o Mansur citou aí, uma semana após a estreia do Gauchão, o Inter já vai encarar uma pré-Libertadores. É aquele tipo de confronto que um jogo mal feito pode pôr tudo por água abaixo. Então, São Paulo. Exatamente, São Paulo, Corinthians já São passou Paulo por em isso, 2017. São Paulo passou por isso 2 vezes. Então, assim, é complicado e muito pouco tempo para preparar o time, né, Mauro? Técnico novo chegando, cultura nova de futebol para ser implementada, porque o Cudê não tem nada a ver com o Odair Helman, que foi o último técnico
de verdade, né? Porque teve o tampão no final da temporada passada, mas todo mundo sabia que era só um contrato curto para terminar a temporada. Você está falando do Zé Ricardo? Do Zé Ricardo, exatamente. E o Kudê chega com uma filosofia bem diferente de jogo. Nos trabalhos recentes dele na Argentina, times muito, como vou dizer, venosos, né? Assim, muito emotivos. Ele é muito participativo na beirada do gramado, ele é um cara agitado, é um cara que gosta de ficar do lado de fora do gramado incentivando, é um cara que gosta do seu time rápido e intenso durante o jogo todo. É bem diferente do que a gente via no Inter nas últimas temporadas. Vamos ver como é que ele vai trabalhar. O Inter buscando alguns nomes no mercado, nomes com não tanto destaque quanto os nomes que o Grêmio está trazendo, mas alguns jogadores bem pontuais. Eu acho que até agora não tem nenhum nome que impacta, mas são jogadores que conseguem chegar e compor bem um elenco. Vamos ver o que o Inter vai apresentar. O grande problema, de novo, é o curtíssimo tempo para se preparar para pré-Libertadores. E a gente sabe muito bem, de novo, né, Mauro? A gente já falou isso em todos os episódios sobre estaduais. A pressão que os treinadores de time grande sofrem no Brasil, e aí um mau resultado, que isso não aconteça, né, para o torcedor colorado, um mau resultado na pré-Libertadores, desanda a temporada quase toda, e aí é um Deus nos acuda, né? Falando de Kudê ainda, ele chega com a credencial de atual campeão argentino. É pouca credencial do cara? Pois é, batendo grandes lá na Argentina, né? Uma e River. Ele conquistou o último título argentino pelo Racing e é realmente uma credencial importante. O Eduardo Kudê, que foi jogador do Racing também, agora ele chega para comandar o Internacional e os torcedores estão apostando de que o Internacional mude a sua postura mais defensiva contra o Odair Hellmann. E agora com o Eduardo Kudê ele chegue a soltar. Falando das contratações do Internacional, eu vou te fazer uma pergunta que você conhece muito bem, Délio. Rodinei é reforço? Pois é, Mauro. Assim, a ideia geral que se tem do Rodinei, eu vou ser bem tranquilo aqui para falar sobre o Rodinei. O Rodinei, quando ele chegou no Flamengo, eu sou rubro-negro, por isso que o Mauro está fazendo essa pergunta específica para mim. Quando ele chegou no Flamengo, o Flamengo estava numa fase de transição, né? De um time cheio de dívidas para um time que tentava se organizar e aos poucos, ano a ano, ir montando um elenco forte. Quando o Rodinei chega nesse momento, é uma boa contratação para o Flamengo, porque era um jogador de baixo custo que estava vindo da Ponte Preta, ele é muito forte fisicamente, tem muito pulmão, é um jogador que corre muito um Apodi da vida? Por aí, muito voluntarioso e que se destaca muito na parte ofensiva, né? Só que com o passar dos anos, o Flamengo foi incrementando seu elenco e aí o Rodinei não conseguia acompanhar esse nível. E começou a ser contestado pela torcida, cobrado demais. E tem uma coisa no Rodinei que é muito perigosa e que joga contra ele. Ele se abate com as críticas. Ele não consegue manter o seu nível quando ele é muito criticado. Inclusive, então o seu recado, Délio, para o torcedor do Internacional é para dar carinho para ele. É um jogador que precisa de carinho. O Jorge Jesus falou isso numa entrevista no final da temporada passada. O Rodinei é o tipo de jogador que precisa de carinho. Quando ele é criticado, ele se esconde, ele não consegue render. Então, é um cara voluntarioso. Olha aí, galera do Colorado. Eu quis aliviar, mas ele é fraco. Ele é fraco, eu também. Mas o Internacional, desde a saída do William, né? O William que surgiu muito bem, inclusive na seleção olímpica, mas logo ele saiu do Internacional. E aí o Internacional começou a bater cabeça pelo lado direito. Tinha um Bruno, um lateral Bruno, que eu também acho muito fraco. Acho o Rodinei até melhor do que o Bruno. Então eu acho que... Bom, vamos ver, né? O Rodinei, de repente, ele se encontra. É uma filosofia nova de jogo, né, Mauro? Talvez o time que o Kudê monte cubra um pouco essa parte defensiva do Rodinei. Ele não fique tão exposto assim. Vamos ver como é que o time vai ser montado.
Tomara que ele dê certo lá, porque eu não conheço ele pessoalmente, mas ele aparenta ser um cara de gente boníssima, assim, muito gente fina, o Rodinei. Pelo menos nos vídeos do Flamengo ele era o mais engraçado sempre. Enquanto tá ganhando, beleza, né? Mas se não ganhar, essa simpatia toda. É verdade. Essa simpatia toda. A outra contratação que o Internacional fez foi o Damian Marcelo Musto, tá com 32 anos. Ele estava jogando no Huesca da Espanha. Ele foi revelado pelo Quilmes, jogou pelo Rosário Central da Argentina, depois estava jogando na Espanha, agora veio para o Internacional, uma contratação solicitada pelo Cudê. Eu confesso que eu não conheço, mas eu gostei do Thiago Galhardo, da contratação do Thiago Galhardo. Thiago Galhardo, bom jogador, ele estava no Vasco da Gama, estava bem no Vasco da Gama, mas aí por algum motivo houve uma confusão. Ele foi para o Ceará e ele teve bem no Ceará. Eu acho que é uma contratação que é um passo legal para o Thiago Galhardo nesse time do Colorado. Um jogador que funcionou bem até agora em times sem muita pressão, né? Vamos ver como é que ele vai funcionar no Internacional, mas é um jogador bom, assim, eu gosto dele, eu acho ele técnico, é um jogador que consegue ver bem o que está acontecendo dentro de campo, é um jogador que tem uma certa liderança técnica, pode ser uma peça interessante aí para o elenco do Inter. As saídas do Internacional, eu gostei das saídas do Internacional. O irritante Nico Lopes saiu, o irritante Neilton saiu, o irritante Bruno Silva saiu e o Rafael Sobis, não posso chamá-lo de irritante, é um grande ídolo do Internacional, mas já estava na fase de irritar também, né? Não, e já deu, né? Já cumpriu o seu ciclo lá no Inter. E a saída do Zeca lateral surgiu como... O Zeca, para mim, foi uma decepção essa temporada passada. Pois ele surgiu muito bem no Santos, muitos times interessados nele, ele acabou batendo no Internacional, Bahia, mas não conseguiu render e agora ele está saindo do Internacional. Para mim uma decepção, eu achei que o Zeca ia chegar no Inter e ia tomar conta da lateral, não foi isso que aconteceu. Agora, com relação à renovação de contratos, tivemos a do Danilo Fernandes, que provavelmente vai ser reserva do Marcelo Lomba, mas é um bom goleiro, surgiu muito bem no Sport. Ele foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro quando era do Sport, né? É uma boa disputa. Logo quando ele chega no Inter, ele se contunde muito feio, né, se não me engano. Então é uma boa disputa aí. O Inter está bem servido de goleiro. E o eterno D'Alessandro renovou por mais uma temporada. Olha aí, o D'Alessandro, grande ídolo do Internacional, vai ficar também em 2020. Eu entendo o D'Alessandro renovar. Com essa nova previdência que a gente tem, é difícil demais conseguir aposentar, e ele deve estar tentando aí. É verdade. Ele deu reentrada por tempo de serviço aliás, por idade e contribuição. Tá igual o meu caso, D'Alessandro. O D'Alessandro é aquele jogador símbolo, né, do Internacional. Eu não sei, eu sinceramente não sei exatamente qual é a relação do torcedor colorado com o D'Alessandro, mas pra gente que tá aqui de fora, assim, pelo menos pra mim, eu não consigo fazer uma relação, uma ligação do D'Alessandro com títulos no Internacional. Mas, pelo que a gente vê, ele é um jogador que tem influência dentro do elenco, tem influência na torcida. É um cara bom, já foi bem melhor, é lógico, a idade chegou. Acho ele muito encrenqueiro, tem hora. Mas é um bom aquele jogador chato, né? Muito o árbitro chato. se eu fosse árbitro, quando eu olhava o time do Internacional entrando em campo, eu já levantava cartão amarelo pro D'Alessandro. É esse tipo de jogador mesmo. Mas é um jogador para estar no elenco, né? Não é jogador para ser titular, a meu ver, mas é um jogador que dá para ter no elenco. Os principais títulos do D'Alessandro, que está com 38 anos, Délio, ele tem uma Libertadores de 2010 pelo Inter, também tem uma Sul-Americana de 2008 e ele tem 6 campeonatos gaúchos, olha aí. Ele é o rei do gaúcho. É muito título gaúcho, realmente. Mas quando eu falo, é lógico que ele ganhou título, estão aí os números, mas assim, eu não consigo vincular o título ao D'Alessandro como principal protagonista assim, dos títulos, mas é uma visão de quem está de fora também, e confesso que não vejo todos os jogos do Internacional com o D'Alessandro, é lógico, então
Pode ser só uma impressão errada minha. Eu vou escalar um time do Internacional e aí você me diz o que você acha desse time, tanto para Gaúcho e a gente dá uma esticadinha também lá para pré-Libertadores. Marcelo Lomba, Rodinei, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Wendel, Rodrigo Dourado ou Damian Musto, Patrick Edenilson e D'Alessandro, Thiago Galhardo ou William Potker e Paulo Guerreiro. É um time com... A gente olha para essa escalação, Mauro, pelo menos é a impressão que me passa logo de primeira mão, é um time com jogadores experientes, né? Não tem nenhum cara aí que você veja e que, pô, quem é esse cara? São jogadores que o mercado já conhece, que o futebol brasileiro já conhece. Pode ser um ponto positivo, eu acho que é um ponto positivo para encarar a pré-Libertadores. São jogadores que conseguem entender mais o jogo e o momento da preparação do time, que não vai estar na ponta dos cascos fisicamente. Então é um time que vai conseguir dosar o físico para enfrentar esse confronto. É um time que para o estadual vai muito bem. Talvez o problema seja para a continuidade da temporada o elenco. O 11 consegue manter um bom nível, mas aí o elenco para a temporada esticada do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, aí a gente vai ter que mais à frente avaliar de novo. Eu não vejo que o Inter tenha um elenco que consiga gás até o final da temporada, mas para o estadual e para essa pré-Libertadores, eu acho que é um time que pode conseguir os objetivos que precisa. Além desses 13 jogadores que eu falei, ainda tem o Cudê, ainda vai ter à disposição o Danilo Fernandes, o Moisés, lateral, que foi contratado, o Nonato, que surgiu muito bem em 2019, entrando em várias oportunidades, o Rodrigo Lindoso, que em vários jogos também foi titular em função da contusão do Rodrigo Dourado, ainda tem o Sarrafiore e 2 jogadores velozes na frente, o Marcos Guilherme, aquele que era do Atlético Paranaense, surgiu muito bem no Atlético Paranaense, depois, se eu não me engano, ele saiu do Brasil, deu uma sumida, e o Wellington Silva, que ainda não está confirmado que fique na temporada de 2020. O Fluminense, o time que revelou o Wellington Silva, estava interessado no retorno dele. Eu não sei como é que está a negociação, mas por enquanto ele é jogador do Internacional e está aí junto com o Marcos Guilherme, né, que tinha saído do Atlético Paranaense, foi lá para a Europa, teve uma passagem rápida pelo São Paulo e estava agora, pela última vez, ele estava no time da Arábia Saudita e está voltando aí para o Internacional. Então, é realmente, como você falou, é um elenco mais curto, né? Comparação, inclusive, com o time do Grêmio, é um elenco que você tem um bom time titular, mas nas peças de reposição, o elenco do Internacional já tem aí muitos garotos, inclusive o próprio Mansur tinha falado isso, né? A questão do Internacional, na hora aí vai ter que lançar a mão da garotada. É isso, resumindo é isso, é um time que eu vejo com um 11 de um bom nível, vai depender também muito da ideia de jogo que o Cudê vai conseguir implementar, mas que com a temporada longa, eu acho que vai faltar gás aí, vai faltar peça para o Cudê poder rodar esse time. Mas para o campeonato estadual, vai disputar com o Grêmio ali, com certeza. E aí o Internacional tem um compromissozinho chato pela pré-Libertadores, né? A Laú não é... A gente vê aí os times enfrentando uns Guarani de Paraguai, um Garcilasso, um não sei o quê. O Internacional já pegou um time com mais tradição, já pega aí um Laú pela frente e aí o Cudê vai ter que se virar com esse elenco no campeonato estadual. Eu volto a insistir, né? O tempo de preparação para esse confronto é muito pequeno, então vai ter que ser muito bem manejado esse trabalho agora de começo de temporada, de encaixar os jogadores com estreia no Gauchão, pré-Libertadores, vai ter que ser muito bem feito esse trabalho aí. Vamos embora? Vamos passar. Não vamos embora não. Pequenos, vamos, né, tem uns pequenos aqui. Vamos... Oh, meu Deus, eu sou muito preconceituoso, né, vamos dar, eu sempre esqueço dos pequenos. Se não fosse você, eu passava batido aqui. Eu sei que você gosta das curiosidades. Foi um lápis ou uma caneta? Nossa, essa foi triste. Eu sei que você gosta das curiosidades dos times
considerados do interior, né, de pequenos. Vamos dar uma passadinha rapidinho por algumas curiosidades, só Vamos lá. Para não ficar muito feio, né? Vamos lá, então. Vamos começar com o Esportivo de Bento Gonçalves, que depois de 5 anos na série de baixo, né, do Gauchão, volta agora para a elite do Campeonato Gaúcho. Então, assim, a ideia lá é conseguir se manter na Série A do Gauchão. Vamos ver se o Esportivo consegue aí essa façanha, já que ficou tanto tempo fora da elite, né? A gente tem o São Luís de Juí, que no ano passado foi 4º colocado. Lembrando que no ano passado o regulamento era diferente, né? Então não tinha essa questão de 2 turnos. Então o São Luís conseguiu se classificar para a semifinal, acabou ficando na 4ª colocação. E o São Luís, nessa temporada de 2020, ele vai disputar, além do Gaúcho, a Copa do Brasil e a Série D. Então é um time que, diferente de outras equipes do interior, já consegue montar um elenco para a temporada inteira, né? Mais fácil de negociar com alguns jogadores, porque vai ter calendário a temporada inteira, fica bem mais tranquilo e leva uma certa vantagem na hora de montar o seu elenco. A gente tem o Caxias, que foi 3º colocado no ano passado. Então, no ano passado a gente teve Inter, Grêmio, Caxias e São Luís. E o Caxias manteve quase mais da metade do elenco da temporada passada para esse ano. Então, já é um outro tipo de vantagem aí em relação aos times do interior lá do Rio Grande do Sul. São 15 jogadores que permanecem da temporada passada. A gente tem também lá no interior o Brasil de Pelotas, que é de Pelotas, óbvio, totalmente diferente do Caxias. Só 8 jogadores permanecem da equipe do ano passado. O Brasil de Pelotas na Série B do ano passado foi mal, né? Chegou no final do campeonato lutando para não cair, então teve uma reformulação no elenco aí quase que total. Esse ano, além do Gaúcho, ele disputa a Série B de novo e a Copa do Brasil também. O Novo Hamburgo, que foi o último pequeno, né, vamos dizer assim, campeão. 2017 o Novo Hamburgo foi campeão. Contra o Grêmio, não é isso? Eu achei bacana que todo time do interior tem um apelido, né? Tem uma maneira carinhosa de ser chamada. E aí o Novo Hamburgo, ele é conhecido como Noia. Eu achei muito bacana esse apelido. Noia. Noia, é o Noia, o Novo Hamburgo. Então aí é o último pequeno a fazer um belo papel, né? Conseguiu levantar o troféu. Eu me lembro das finais entre Grêmio e Novo Hamburgo, né? É a final lá de 2017, realmente. Tem mais um time lá de Caxias, que é o Juventude, que já é mais conhecido, né, nacionalmente. Campeão de uma série, de uma Copa do Brasil. Copa do Brasil. O Juventude manteve também parte do elenco do ano passado, são 13 jogadores que continuam no elenco para esse ano. Lembrando que o Juventude conseguiu acesso para a Série B, né, no ano passado. Estava disputando a Série C, conseguiu subir para a Série B. E o grande destaque do time lá, sabe quem é, Mauro? Não, diga. Renato Cajá. Nossa! É, rapaz, Renato Cajá. Renato Cajá, revelado lá na Ponte Preta, tá lá no Juventude, fez uma boa temporada no ano passado e continua no time nesse ano. Outro jogador que o Juventude contratou também foi o Pedro Ken. Olha aí, Pedro Ken é um outro jogador também que já rondou bem rodado. Times, né? Exatamente. E por Pedro último, Ken vai estar lá. Por último, Mauro, tem um time lá muito simpático, que é lá de São Leopoldo, que é o Aimoré. O Aimoré tem uma curiosidade que eu fiz questão de anotar aqui, que é o técnico. O técnico do Aimoré, ele veio do futsal. Ele era técnico de futebol de salão. E não é um técnico qualquer não, Mauro. É o PC Oliveira, ele foi campeão mundial com a seleção brasileira em 2008. Como jogador? Como técnico da seleção. Técnico da seleção brasileira. De futsal. De futsal, exatamente. Aí ele migrou, já faz alguns anos, ele migrou para o futebol de campo e agora vai comandar o Aimoré aí, lá de São Leopoldo, no Gauchão. Uma curiosidade interessante, né, do time do Aimoré. Se não der certo no campo, dá certo na quadra. Na quadra já deu, né, na verdade. Assim, alguns detalhes que eu levantei dos times do interior, tem alguns outros times, né? Tem mais times do interior, mas uma passada rapidinha aqui em algumas curiosidades. Beleza, vamos embora então? Vamos nessa. Como sempre, né? Tá ficando repetitivo. De novo, né? A gente ainda tem mais alguns estaduais para gravar aí. Vamos nessa. Um abraço para todo mundo. Obrigado aí, pessoal que compartilhou os áudios, né? Os torcedores aí do Colorado e do Grêmio, que mandaram os áudios aqui para contribuir com o programa.
mais um episódio que a gente vai encerrando. Um abração para todo mundo e até a próxima. Um abraço, Mauro. Guilherme Zitelli, o Marcos Leme, o Antônio Carlos Mansur e o Carlos Winkler participaram com a gente na produção deste podcast do episódio do Campeonato Gaúcho 2020. Valeu para todo mundo, um abraço, Délio. A gente volta com mais outro estadual. O pitaco é meu. O pitaco é meu. Teu pitaco aí no futebol. Uma corretada de leve vale a pena.